Buenos dias. Desculpe a apresentação em português, mas o nosso espanhol é péssimo. O tema que a gente vai falar hoje é sobre corrupção como atividade empresarial. Foi inspirado bastante nos últimos acontecimentos no Brasil com a Lava Jato e vários outros escândalos que a gente teve nos últimos anos. Os pontos que a gente vai tratar nessas apresentações, que é parte do nosso artigo, a necessidade de ter uma teoria específica sobre o assunto, The Operation of Corruption Shames, como que as atividades de corrupções no Brasil se enquadraram nisso, e a criação de um mercado corrupto através das interações entre os agentes. Bom, então, basicamente, o que a gente quis analisar escrevendo esse paper é como os agentes interagem e ter uma análise mais robusta de como são as interações em esquemas de corrupção. Muitas vezes a gente vê a análise da corrupção por meio de índices globais, analisando um país inteiro, ou seja, analisando qual país é mais corrupto de acordo com um certo índice de corrupção. E poucas vezes a gente vê uma análise de casos específicos de como funcionam as redes de interação dos agentes de corrupção, que geralmente formam grupos pequenos. Então a gente trouxe muito essa ideia do Peter Beit, que também é um austríaco, onde ele fala que um argumento institucionalmente robusto é um argumento que leva em consideração os piores casos de problemas de conhecimento associados com essa mobilização das informações que a gente tem disponíveis e espalhadas por aí, ou seja, uma visão bem hayekiana, e a gente, a partir dessas falhas de transmissão de conhecimento, a gente analisa os problemas de comportamento oportunístico que surgem, e a gente vê a corrupção essencialmente como um desses problemas. E a gente, portanto, vai ver quais são os arranjos institucionais que levam a maiores problemas de transmissão de informações, que geram oportunidades e incentivos para esse comportamento oportunista, e também como os agentes interagem para conseguir criar um mercado para a corrupção, e a gente vai ver que a criação desse mercado para a corrupção é uma atividade empreendedora. Na escala austríaca a gente já está acostumado em ouvir o termo empreendedor. A gente tem alguns estudiosos sobre o Kirchner, o Klein, e eles desenvolvem toda uma teoria com base em como que o agente vai conseguir enxergar uma oportunidade de negócio na economia e a partir daí conseguir desenvolver. Também é desenvolvido principalmente dentro da escolha pública, o termo political entrepreneur, que é o político que age de forma empreendedora para conseguir ganhos próprios. Porém, a grande diferença entre o entrepreneur e o political entrepreneur é o jogo, enquanto o marketing entrepreneur, que é como a gente chama no artigo, ele está agindo de forma, um jogo de soma positiva, ou seja, todas as suas ações vão ter alguma consequência que vão ser aumentar a produtividade ou agregar alguma coisa para a sociedade, mesmo quando ele está buscando lucro. O political entrepreneur é um jogo de soma negativa, ou seja, todas as atividades que ele faz, ele está tirando de algum setor e colocando de outro, está beneficiando algum agente, porém ele não está produzindo nada novo para a sociedade. Na África do Sul foi desenvolvido o termo tenderpreneur, que é uma subcategoria dentro do political entrepreneur, que é aquele agente que ele usa dos meios legais para conseguir um benefício próprio, por exemplo, licitações. Tanto esse termo vem de tender, ele pega todas as oportunidades, ele vê as oportunidades que a estrutura, o mecanismo político possibilita para fazer com que ele consiga ganhar um benefício próprio, um contrato de licitação ou alguma coisa do tipo. E, por isso, ele também tem um jogo de soma negativa. Que
a gente acabou por usar o termo tenderpreneur é porque na descrição dele, como a gente viu na literatura, ele é alguém que deliberadamente e ativamente vai tentar corromper os agentes públicos para conseguir lucrar com isso. A gente preferiu usar esse termo do que o tradicional political entrepreneur, porque o empreendedor político, muitas vezes ele é narrado na literatura como alguém que tem atitudes passivas, ou seja, ele vai assinar uma lei e, como uma consequência não intencional dessa lei, pode existir corrupção. E quando o tenderpreneur, ele é alguém que ativamente tenta corromper o sistema para conseguir lucrar com isso, e por isso a gente achou esse termo mais adequado. Uma das coisas que a gente viu que é extremamente importante é que a corrupção ela lida com casos totalmente diferentes dos casos comuns da teoria econômica. Na teoria econômica, principalmente no mainstream, a gente vê modelos onde se tem direitos de propriedade bem definidos e fully enforced, né? A gente tem um conhecimento perfeito, ou se a gente não tem um conhecimento perfeito, a gente consegue comprar mais conhecimento, no sentido de eu não tenho essa informação, mas eu sei quem tem essa informação e consigo adquirir essa informação. Enquanto, nesses dois casos, para a corrupção já é totalmente diferente. A própria ação da corrupção é uma falta de direitos de propriedade bem definidos, e o conhecimento é perfeito. Por exemplo, a gente não consegue sair anunciando quanto eu estou cobrando de suborno, de propina, para vender uma licitação. A gente não tem um mercado onde a gente possa ver o preço que os operadores estão cobrando para corrupção, para ser subornados, para vender uma licitação, para vender um contrato. A gente também vê na teoria econômica as funções de produção ou a operação de uma firma como confrontando uma função de produção e uma curva de demanda. Na corrupção, a gente não tem como saber qual é a produtividade marginal do capital, qual é a produtividade marginal de se ter um operador a mais. É totalmente subjetivo e cabe aos empreendedores, aos tenderpreneurs, como a gente usou o termo, descobrir quais são as vantagens de ter um parceiro a mais no esquema versus, por exemplo, quanto maior o grupo, mais fácil dele ser descoberto. Então, não é um problema essencialmente matemático de optimização com restrições, como a gente fala na economia, que os tenderpreneurs enfrentam, né? O problema deles é um problema constante de ação empreendedora, de descobrir quais são os seus custos e benefícios e de achar os parâmetros para suas, digamos, funções de produção. E isso é principalmente uma consequência de que a gente não tem preços para os fatores de produção, que seria, para o caso da corrupção, a gente pode dizer que um fator de produção é ter um operador do esquema, é ter alguém que possa lavar dinheiro, é ter... Todas essas questões são fatores de produção dessa função de produção da corrupção, e a gente não acha esses preços. Então, é essencialmente uma função empreendedora e subjetiva a ação dos empreendedores de calcular isso, e é por isso que o ferramental austríaco é tão importante por essa questão do subjetivismo. E uma coisa que a gente encontrou no Kirchner, que foi essencialmente importante para esse trabalho, é o que o Kirchner, no seu artigo The Perils of Regulation, chama de o Wholly Superfluous Discovery Process. O que seria isso? São processos de descoberta que nascem de regulações. Ou seja, quando os reguladores criam uma nova regulação, eles mudam a estrutura do mercado, eles mudam as instituições em vigor, e isso gera novas oportunidades de lucro, geram distorções que geram novas oportunidades de lucro que, ou, em um primeiro lugar, não são conhecidas pelos reguladores, e, portanto, ele cria... a não ser que todos os reguladores estejam perfeitamente coordenados, eles vão criar um processo de descoberta não intencional, ou, quando eles sabem o resultado específico dessa regulação,
aí sim, como o Kirchner fala, é algo que envolve propinas e corrupção dos reguladores para que eles criem essa legislação exatamente para beneficiar. O que a gente explicou rapidamente para o ZON, como funcionava na Lava Jato, é que num período inicial uma firma doa para uma campanha de um candidato político. Esse candidato indica uma pessoa para trabalhar numa estatal, numa companhia estatal, uma pessoa que seja do interesse do doador inicial. Nesse caso da Lava Jato, no Brasil, principalmente firmas de construção. Essa pessoa vai ser um operador e vai beneficiar o doador inicial para ganhar uma licitação, ganhar um contrato. Essa pessoa, ao ganhar o contrato, logo em seguida vai pagar essas propinas tanto para o operador quanto para o partido político, parte do retorno desse contrato fraudulento. O maior problema que a gente vê aqui é que todas essas etapas são o que, na teoria dos jogos, se chama jogos de closed bags, né? Ou seja, o que pode acontecer é que o operador entrega o contrato e não recebe a propina, ou a firma, né, a construtora, paga a propina, mas não recebe o contrato. Então, como que a gente vai garantir que um paga e o outro entrega o produto? Quando a gente vai para a economia do dia a dia, né, nas nossas transações do dia a dia, isso acontece. Se eu pagar e alguém não me entregar o produto, eu simplesmente aciono a justiça e tenho todo um sistema jurídico para ter o enforcement desse contrato. Aqui não, eu não posso chegar para a polícia e dizer, olha, eu subornei uma pessoa e ela não me entregou um contrato fraudulento. Então, a gente buscou analisar como os operadores criaram esquemas, criaram normas privadas, criaram instituições e, de fato, criaram todas as características de um mercado para que esses contratos tivessem enforcement. Então, a solução que a gente viu foi que as empreiteiras, isso são matérias de jornais brasileiros, as empreiteiras, as construtoras, de fato criaram um clube, como eles chamavam, onde eles tinham atas, eles faziam reuniões, decidiam qual empreiteira, qual construtora ia ficar com qual contrato da Petrobras, eles tinham preços de propina pré-definidos, e isso ajudava em duas coisas. Primeiro, ele diminuía o investimento de que cada um dos agentes, cada uma das construtoras tinha para doar para a campanha e, portanto, era mais barato em financiar o partido que iria ganhar as eleições para que esse partido pudesse indicar um operador dentro da estatal. E, num segundo momento, isso também era importante porque uma empreiteira podia cobrar a outra, ou seja, eles tinham um mecanismo de enforcement multilateral onde, se alguém não cooperasse, ia ser expulso do clube e não ia mais poder operar contratos fraudulentos com a Petrobras. Então, essa é uma regulação privada, digamos assim, das construtoras, que elas criaram uma instituição de mercado para garantir que os contratos fossem cumpridos. Essa é uma pesquisa que analisava, o Ribeiro e alguns outros analisaram o impacto de... Eles pegaram 403 pessoas que saíram na mídia brasileira, que tiveram algum envolvimento com algum caso de corrupção, e o que eles perceberam é que durante todos esses anos que eles analisaram, mantinham um número crescente de casos de corrupção, até que em 2004, foi com o Mensalão, teve um grande pico aí, como vocês veem, o número de pessoas que participavam do casos que ficavam... na conclusão deles, o ideal para não ser pego, ou foram pegos no caso, porque entrou na conclusão, mas o menor risco é você ter até 4 pessoas no esquema de corrupção. E quanto maior o número de pessoas, maior a chance de você ser pego, que foi o caso de 2004.
O que a gente vê aqui são duas coisas interessantes. A primeira é que o número de pessoas em cada escândalo de corrupção vem crescendo ao longo dos anos. Ainda que não se possa concluir isso diretamente, isso é um indicativo de que os operadores estão criando esses clubes, esses joints, como a gente chamou no artigo, para que possam reduzir os custos de investimento. A segunda coisa que é interessante é que em cada coluna, a parte cinza e a parte branca intercaladas é um mandato de um presidente. Então, vocês podem ver que logo antes do final de cada mandato, o número de pessoas em cada escândalo de corrupção cai bastante. Então, isso porque quando troca o mandato de presidente, se tem risco e se não se sabe como vai funcionar as instituições na próxima administração, então o número de escândalos de corrupção caem também. Isso é um paralelo aqui de todos os casos de corrupção que eles analisaram nesse estudo. Acho que nosso tempo está acabando, pode passar, João. Essa é uma rede, cada bolinha representa uma pessoa, um agente, e nesses nichos maiores são as concentrações, os clubes. E o que acontece muito na corrupção é que você só entra no esquema, ou você só adiciona uma pessoa nova no clube quando ela é indicada, porque o risco dessa pessoa, se você chamar alguém de fora que não é indicado, o risco dela expor toda a operação é muito grande. Então, essa é toda a rede de network e foi só aumentando com o tempo. Esse último quadrante aqui de 2015, dá para ver que está... 2005, dá para ver que está praticamente todo mundo conectado. Pode passar. Essas foram as referências que a gente usou no PowerPoint. Tem mais algumas nos artigos e é isso. Obrigada. Obrigado. Muchas gracias. Perdón, Gracias. el moderador no vino, me acabo de Nossa, problema. ¿Preguntas o comentarios? Un momento. ¿Ustedes piensan que luego del caso de Lava Jato se reformulen las instituciones en Brasil? O sea, como que se depuren un poco y haya menos corrupción después de este caso? Como? Não entendi. Se com a Lava Jato vai mudar as instituições e ter menos corrupção. Então, eu não sei se vai conseguir mudar, mas uma coisa que foi diferente da Lava Jato com os outros escândalos foi a segurança jurídica. Durante todo o processo da gente ter um ex-presidente preso, durante todas as prisões, foi um momento instável para o Brasil, foi um momento complicado, mas que conseguiu quebrar barreiras de segurança jurídica, que é bastante importante. Então, assim, a gente conseguiu ver uma certa independência da Polícia Federal, do Ministério Público, com o clube e os presidentes, que eram basicamente as pessoas que controlavam isso. Então, ainda tem muito para ser feito, mas com certeza foi um passo positivo. No artigo a gente cita rapidamente duas mudanças que uma delas não necessariamente uma melhora, mas certamente influenciou. A Lava Jato ela ocorreu num cenário onde empresas podiam doar para os candidatos. Hoje em dia, empresas não podem mais, só pessoas podem doar para os candidatos. Isso é uma das coisas que vai mudar bastante esse cenário. A segunda coisa é que a lei das estatais, que foi aprovada em 2016, a partir disso, nenhuma pessoa que ocupou um cargo político pode ser indicada para ocupar um cargo executivo numa empresa. Então, ela não pode ter ocupado um cargo político nos últimos 3 anos, ou, se for o caso, de 3 a 5 anos, dependendo do caso, se ele participou do partido ou se ele foi alguém eleito. Ninguém eleito, nenhum congressman, pode ser indicado também para ser um executivo de uma estatal. Então, isso já é uma mudança extremamente benéfica. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias. 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 Y